O trem de alta velocidade, o famoso TAV, é, sem dúvida, um dos projetos de infraestrutura mais ambiciosos da história recente do Brasil. A promessa é conectar o coração econômico do país com um trem chegando a 350 quilômetros por hora. Mas olha, essa é uma história que já dura mais de uma década, cheia de reviravoltas, cifras astronômicas e um debate muito intenso sobre o futuro do transporte por aqui. A visão, desde o começo, sempre foi grandiosa. O TAV foi pensado para ligar Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro, que é o corredor que concentra uma fatia enorme do PIB brasileiro. A ideia não era só transportar pessoas mais rápido, mas sim colocar o Brasil num outro patamar, como uma nação moderna e tecnologicamente avançada. Então, bora mergulhar nessa história. Para a gente entender como o TAV está hoje, a gente precisa olhar a jornada completa. Desde aquela promessa inicial, passando por todos os obstáculos que quase enterraram o projeto, até esse renascimento de agora e os desafios que ele ainda tem pela frente. Vamos fazer o seguinte, voltar lá no comecinho, quando o TAV foi anunciado pela primeira vez, como um verdadeiro símbolo de progresso, um salto para o futuro. E o que chama a atenção aqui de cara é essa linha do tempo original. Era extremamente otimista. Em 2010, o governo federal lançou o edital com a expectativa de que o primeiro trem-bala das Américas estaria funcionando em meros 5 anos. O projeto já nasceu com um custo que para a época era gigantesco, mais de 34 bilhões de reais. O plano era que o governo entrasse com condições especiais de financiamento e a empresa privada que ganhasse a licitação teria 40 anos para explorar o serviço. A grande sacada era essa: bater de frente com a movimentadíssima ponte aérea Rio-São Paulo. A promessa era de um tempo de viagem bem parecido, só 93 minutos, com uma passagem que não passaria de R$ 200. E, claro, a superconveniência de embarcar no centro das cidades, sem toda aquela burocracia de check-in e deslocamento para os aeroportos. Acontece que, apesar de toda essa visão grandiosa, o projeto não demorou para encontrar problemas bem sérios, e aquela empolgação toda do começo foi murchando. O que a gente viu a partir daí foi um fiasco atrás do outro. As tentativas de fazer o leilão em 2010, 2011 e de novo em 2013 foram adiadas ou simplesmente não apareceu ninguém interessado. O projeto ficou num verdadeiro limbo. Aí fica a pergunta, né? Por que um projeto que parecia tão revolucionário simplesmente não conseguiu sair do papel? As razões são bem complexas e dizem muito sobre os desafios de infraestrutura aqui no Brasil. No fim das contas, o que rolou foi um choque de realidade. De um lado, uma ambição nacional gigantesca, do outro, a realidade econômica. Muita gente viu o TAV como um projeto de luxo num país que ainda tinha necessidades básicas urgentes para resolver, e o modelo financeiro, que colocava quase todo o risco nas costas do governo, simplesmente não parava de pé e não atraiu o mercado. E essa frase, dita num fórum público em 2013, resume tudo perfeitamente. Enfim, é uma jabuticaba. Para quem não sabe, jabuticaba é aquela fruta que só dá no Brasil. Ou seja, a expressão quer dizer que aquele projeto era uma coisa tão peculiar, talvez até meio fora da realidade, que só poderia ter sido pensado aqui naquela época. Mas olha que curioso, depois de anos na gaveta, o projeto não morreu. Ele se transformou. Vamos avançar no tempo para ver a forma completamente diferente que ele assumiu. Pois é, em 2023, a história ganha um novo capítulo. O projeto ressurge, mas agora com um modelo totalmente novo. Uma iniciativa 100% privada, tocada pela empresa TAV Brasil, com base num novo marco legal de ferrovias. O governo deu uma autorização de 99 anos, mas o pulo do gato é esse, sem colocar um centavo de dinheiro público no negócio. E essa nova linha do tempo já mostra uma pegada bem diferente, bem mais pé no chão. Anos foram reservados só para os estudos de viabilidade, antes de qualquer obra começar, e a previsão de operação agora ficou para 2032. Ok, o governo saiu da linha de frente do risco financeiro, mas isso basicamente transferiu o desafio monumental para os desenvolvedores privados. Agora, o principal obstáculo, a grande muralha a ser escalada, é conseguir o investimento. E que investimento? A gente está falando de 60 bilhões de reais. É quase o dobro do que se estimava lá em 2010. Esse é o novo número que assombra o projeto. E olha, essa dinheirama toda tem que vir de fora. O sucesso do projeto agora depende de convencer investidores globais e bancos de desenvolvimento, tipo o Banco dos BRICS, a apostarem essa bolada toda. O jogo agora é geopolítico e financeiro em escala global. E aqui a história fica ainda mais interessante, porque enquanto a TAV Brasil está nessa saga por bilhões pelo mundo,
Um outro projeto, mais modesto, já está mostrando que trem de passageiros no Brasil é viável sim, o que nos leva a uma história de 2 trens. O contraste com o trem intercidades, o TIC, que vai ligar São Paulo a Campinas, é gritante. Ele é mais lento, é verdade, mas é muito mais barato e já é uma realidade. O contrato foi assinado em 2024 numa parceria público-privada, a famosa PPP, onde governo e empresas dividem os custos e os riscos. O TIC talvez ensine uma lição. Às vezes, o caminho é um progresso mais gradual em vez de um salto gigantesco que fica sempre para depois. E é importante entender que essa novela do TAV não é um caso isolado. Ela faz parte de uma conversa muito maior que está rolando no país inteiro sobre o futuro do transporte de passageiros em trilhos. Hoje, o governo federal está de olho na viabilidade de pelo menos outras 6 rotas de trens intercidades pelo Brasil. Muitos desses projetos querem reativar trechos de ferrovias que já existem, o que mostra um interesse renovado nesse tipo de transporte. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que fica no ar. Será que esse ambicioso trem de alta velocidade, um projeto de status e modernidade, vai finalmente sair do papel e se tornar o grande símbolo dessa nova era? Ou serão projetos mais modestos, mais pragmáticos como o TIC, que vão ditar o ritmo do próximo capítulo das ferrovias brasileiras? A resposta? Bom, ela ainda está sendo escrita nos trilhos do futuro.